Olá, alunos! Bem-vindo a mais um encontro. Particularmente, faremos hoje o módulo 7, o início do módulo 7, para você que está assistindo é do 8º ano. Então, a gente está entrando nesse novo módulo. Todos os exercícios e as respostas das atividades serão enviadas para vocês bem logo do módulo passado. E a gente vai falar nesse módulo, como eu já tinha falado para vocês, que eu queria muito estar pessoalmente, é falar sobre a Revolução Francesa. Amo! Então, assim, bem-vindos à primeira parte. Já pode copiar aí no seu caderno. Aqueles que amam copiar agora estão torcendo por mim, né, gente? E assim, eu vou colocar aqui, primeira parte, e você que estiver no seu caderno também copiando, pode pensar dessa forma, tá? Esse vai ser um módulo que talvez eu gaste 2 ou 3 semanas para fazê-lo, porque é um módulo cheio de detalhes, ou o próximo vídeo vai ficar um pouco maior. Isso aqui vai ser só a introdução, lembrando que a gente está passando agora por um período de avaliações, então a gente vai deixar tudo bem calminho para que você possa fazer suas avaliações calmo como vocês sempre foram. Eu queria que você abrisse aí, se você está acompanhando comigo, na página 176, a gente está falando isso do 8º ano. Então, vamos lá. Nós estamos, então, falando de um período que é tão importante para a história que ele vai inaugurar um novo período histórico. Nós falamos que a história ela se divide em pré-história, isso está na página 176, que ela vai até 4000 a.C., que é, qual que é a marca? A descoberta da escrita. Aí nós temos a Idade Antiga, que vai até a queda de Roma, 476. Depois a gente tem a Idade, que a gente vai chamar de Média, que vai até a queda do Império Bizantino em 1452. Aí nós temos a Moderna, que vai até a aula de hoje. Por quê? Porque a partir da aula de hoje nós inauguramos a Idade Contemporânea, que existe até hoje, tá, gente? Então o marco inicial foi aí em 1789, Revolução Francesa. Nós estudamos nas últimas aulas, principalmente, o Iluminismo. O Iluminismo, então, foi esse século das luzes e que com ele, então, foram geradas várias ideias ligadas à liberdade, à igualdade, à fraternidade. Foi o grande tema e será o grande tema da Revolução Francesa. Mas para que você possa situar o que eu estou falando para você não ficar confuso, na página... Nossa, gente, eu falei 176, estou viajando aqui, né? 118... a gente vai ver ali uma imagem que retrata a tomada da Bastilha, que é no dia 14 de julho. Esse é o marco inicial. E aí na página 119 nós vemos 2 movimentos, 1º de maio e 2 de fevereiro de 2011. Um é no Egito e o outro é em São Paulo. Qual que é as semelhanças e a diferença entre eles? Claro, a gente está falando de épocas diferentes, porém a gente está falando da mesma coisa. Nós estamos falando de uma Revolução Francesa de um grupo que se sente totalmente prejudicado no lugar onde está inserido. E nós vamos falar qual é esse grupo, por isso que eu quero que você já abra na 120 e você vai ver aí que o Iluminismo tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque principalmente depois da enciclopédia, como a gente já falou semana passada, várias ideias são geradas. A gente viu semana passada sobre a questão da independência dos Estados Unidos. A Revolução Francesa é o segundo grande marco, é um grande marco que advém do Iluminismo. E aí, na página de vocês 120, já fala que o que vai acontecer com a França nesse século XVIII. Até o final do século XVIII, que está datando aqui, né, gente? Estamos falando do fim do século XVIII. Como a França estava dividida? Ela era estamentária, ou seja, o que significa isso? Não há mobilidade social. Gente, zero, não existe mobilidade, ou seja, quando você pertence a qualquer um desses estados, isso aqui ele é hereditário. Então, assim, não adianta você crescer na vida que você vai continuar sendo menosprezado, ou seja, isso aqui tem muito a ver com prestígio social. Como a França estava dividida, então? Nós tínhamos ainda o rei, isso é tudo herança lá da Idade Média, tá, gente? Esse rei, ele era o topo da hierarquia. Ele mandava, ele desmandava, ele concedia privilégios, ele exercia o poder de justiça. E aí nós temos os 3 estados. Foca nisso, tá? O primeiro estado é a Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica, nós temos esses membros. E a gente vê uma subdivisão entre o alto clero e o baixo clero.
clero, ele não tem tanto contato com a população. Por quê? Porque ele, na verdade, ele está acima. Então, o alto clero são bispos, arcebispos e cardeais, enquanto baixo são os padres. E aí a gente vê que eles têm privilégios, como isenção de impostos, e isso vai deixar esses daqui bem nervosinhos, você já vai ver, tá, gente? Esse alto clero, ele tem origem nobre, o baixo clero não. Por isso que o baixo clero, ele tem muito contato com ideias iluministas, diferente do alto clero, tá, gente? Então, a gente vê que o primeiro estado, então, Igreja Católica que exerce. Lembra que é muito semelhante ao período medieval. Porém, aqui, por causa lá da implantação dos estados absolutistas, o rei está em cima. E aí nós temos o segundo estado, que são, ou quem são? Nobreza. Também eles são isentos de impostos. E eles curtem tudo que a corte pode disponibilizar. Nós falamos isso também nas aulas de absolutismo. Lembram que essa nobreza, ela acaba se amparando, né, no rei absolutista. E lembra que a gente falou sobre o Palácio de Versalhes? Eles acabam morando dentro desses castelos dos reis. Então, assim, poucos deles, por exemplo, eram nobres que trabalhavam. A grande maioria só curtia mesmo as regalias, tá, gente? Então, esses que trabalhavam, eles tinham uma visão da França ser parlamentarista, que é a inspiração da Inglaterra. Nós também estudamos isso. Lembra quando a gente falou da Magna Carta? Espero que você esteja acompanhando meu raciocínio, tá? E aí, então, o terceiro e último estado, gente, que é quase 100% da população, é o terceiro e mais prejudicado estado, que mantém as regalias de todos esses. Quem tá aqui, então? Você já sabe, pela lógica. A burguesia tá aqui, os banqueiros, todos os profissionais liberais, os pequenos e médios comerciantes, advogados, médicos, todos esses são, na verdade, que estão ligados à economia e são os que pagam impostos. Então, você vê aí que o terceiro estado, ele tem tudo que é motivo para se revoltar. Por quê? Porque aqui a gente vê que ninguém banca nada. E aqui nós vemos que eles mantêm o estado de pé, da forma que ele continua. Então, a Revolução Francesa está diretamente ligado ao terceiro estado, ok? Isso é importante que vocês saibam, tá, gente? Então, por exemplo, olha o que fala na apostila de vocês. Afinal, eles arcavam com a manutenção do Estado, com os gastos da coroa e com muitos dos privilégios do primeiro e segundo Estado. Os integrantes desse grupo pagavam impostos para uma administração que consideravam obsoleta e que não atendia às suas variadas necessidades. E ainda, além de tudo, eles eram excluídos de todas as rígidas regras sociais da França. Nós falamos bastante no absolutismo, né, gente? Sobre todas aquelas pompas que existiam ao redor do rei absolutista, né? Questão de roupas, questão de cor de roupas, que somente algumas pessoas poderiam utilizar, sapatos, perucas e tudo mais que a gente estudou no período absolutista. E aí, gente, a gente já está caminhando para entender qual é o cenário da Revolução Francesa. Isso aqui já é a base. Sabendo isso aqui, você já vai entender boa parte dos próximos encontros, tá, gente? Vamos lá. França pré-revolucionária. Nós temos o que aqui? Regras de convivência extremamente preconceituosas. Gente, uma pessoa que pertencia a um primeiro estado, normalmente ela não se relacionaria a um segundo estado ou principalmente ao terceiro estado. Gente, uma pessoa que casasse, até aqui a gente até ok, né? Agora, por exemplo, uma pessoa do terceiro estado que casasse com uma do segundo estado, esse casamento não significaria nada. A apostila de vocês fala uma coisa que é, meu Deus do céu, olha só. Se o homem burguês do terceiro estado, ainda que muito rico, por exemplo, ele se casasse com uma mulher nobre, da nobreza, mesmo que fosse falida a mulher, nos momentos das refeições, ele teria que comer com os criados na cozinha. Gente, absurdo! Absurdo! Proibição da caça. Gente, nesse período vai ter, então, um aumento descontrolado de coelhos. E esses coelhos começam a atacar as plantações. Porém, a caça era exclusiva do primeiro estado. O que significa, então, gente? Primeiro e segundo, no caso a nobreza. Significa que o terceiro estado, que é quem economicamente produz, ele tem os coelhos acabando com a sua plantação e ele não pode fazer nada porque ele é proibido de caçar. Gente, olha que situação. A economia
economia extremamente medieval e ultrapassada. O que significa isso, gente? Significa que não há privilégios no comércio. Então, assim, a burguesia não recebe nada. Ela não tem incentivos fiscais para nada, gente. Então, assim, há um grave transtorno financeiro por vários motivos, gente. Porque lembra do mercantilismo? Isso aqui ainda existia. Quem devia enriquecer? Somente o rei, gente. A gente estudou isso. Outra coisa, há nesse período uma variação climática muito grande e por eles não terem ainda o controle sobre a tecnologia, significava que eles não poderiam controlar essa variação. Então, na verdade, parte da colheita vai ser totalmente prejudicada. Além de tudo, isso gera diretamente um período de fome. A população cresce, porém ela não é atendida. Nós estamos vivendo um período, então, de crise no abastecimento e aí a fome e essa crise financeira vão aumentando. E para agravar mais ainda, a França entra num período de endividamento em 1785 e já fez automaticamente. E tudo que arrecadava dos impostos estava insuficiente para pagar as dívidas. Ou seja, alguém vai pagar essa dívida. E aí vai dar início à revolução. Segura aí para o nosso próximo encontro. Porém, quero que você olhe aí na página 123, dê uma olhada nas despesas aí e quem, na verdade, vai pagar por tudo isso. Aí você pode respirar, já responder a sua atividade. Vocês que são ansiosos aí, acelerados, que a gente não precisa falar quem é, você vai só responder nesse encontro. Somente atividade 1. E aí, tanto a tarefa de casa como as próximas atividades vou liberando de acordo com o encontro. Um spoiler da aula que vem é: França entra nessa crise financeira e alguma coisa precisa ser feita. Pela dica e pela ideia do que eu passei para vocês, alguém vai pagar a dívida. E quem vocês acham que vão pagar a dívida? Quem vai ter que responder por isso? Aí fica aí a dica para a próxima aula. Obrigada a vocês que assistiram, uma aula curtinha para que você tenha um tempo de fazer suas atividades. Até mais!